Meu nome é Christian, professor Christian, e estou aqui na sala para mais uma reflexão. É tanta coisa que está acontecendo em relação ao golpe, são tantas informações que a população em geral acaba se perdendo, é muita informação. Mas a quem é estudioso da política, não pode deixar nenhum ato, nenhum momento, nenhum objeto de estudo sem que seja analisado, sem que passe despercebido nesse momento. Tudo precisa ser registrado, porque é justamente essa arma para que a história possa fazer justiça a esses personagens e fazer um limpo e jogar no lixo da história aqueles que estão golpeando a nossa nação brasileira. Queria falar hoje sobre a questão lá da denúncia do Ministério Público ao Lula, do circo armado, do PowerPoint da década de 80 que eles fizeram, né? E daí eles divulgaram que tem mestrado nos Estados Unidos, o Moro pousou, foi para os Estados Unidos no mestrado, esse outro da Lagnol, que parece Roupinol, tem o nome de remédio de tarja preta, também diz que tem um mestrado nos Estados Unidos. Eu queria saber, eu já ouvi na tradição do direito que é muito importante a Universidade de Coimbra, né, de Portugal. Eu não entendo ainda, eu não sou da área do direito, né, uma especulação popular, eu, um homem do povo, cidadão brasileiro, né, ignorante, querendo saber qual seria o interesse de uma pessoa da área do direito e estudar direito nos Estados Unidos, sinceramente, né, porque não consigo perceber a importância dos Estados Unidos para essa área do direito mundial. Então vão fazer o mestrado lá. Então eu acho que ele faltou na aula do PowerPoint, porque, né, o PowerPoint estava bastante primário, né? Era um PowerPoint das cavernas, né? E esteticamente das cavernas é bem mais interessante. Mais a questão que eles colocaram toda, mas não apresentaram uma nota fiscal com o nome do presidente, com o nome da mulher, uma nota fiscal incriminando o presidente, sabe? Sempre voltado para a mídia. Agora os blogs mesmo do UOL, Reinaldo Azevedo, esses de direitona, mesmo falaram que foi sofrível, a OAB criticou, todo mundo criticando, as próprias pessoas de direito, porque está ficando vergonhoso, já está dando vergonha. Não é nem ser brasileiro, nos próprios golpistas, né? A coisa está desavergonhada, né? Quem é da área jurídica e torce contra ideologicamente o PT já não está tendo como se posicionar, sabe? Dada a falta de estrutura dessa gente que foi estudar mestrado, sei lá das quantas, né? E o que revela a nossa precariedade da classe média, né? A gente pode falar média, da média, né? Dos estudos. Como estudamos mal, como estudamos pouco, para chegar a fazer um papelão desse, e um papelão nazista. Eu acho que a gente não tem, eu não falo fascista não, eu acho fascista difícil de entender, para mim é nazista, porque fala do Hitler, né? O que é nazista? É aquele que persegue só um grupo de pessoas, né? Então, que persegue só o PT. Ele inventou as desculpas, dizendo que os processos do PSDB tinham prescrito, do Banestado. Tem processos atuais, tem denúncias recentes de todos esses sujeitos aí do PSDB, prescrito coisíssima nenhuma. É um tribunal de inquisição, a República de Curitiba, é um tribunal inquisitório que eu, inclusive, defendo, já que é golpe, então que eles coloquem a fogueira santa. A fogueira santa para queimar petista, sabe? Faça, então, o processo e determine a pena de morte, qualquer petista igual ao judeu vai ser queimado vivo,
que aí a gente vai para a história. E eu não sou petista, esquerdista, diria esquerdista, né? Mas que aí os ideais de esquerda vão perpetuar na história, né? Como os judeus, após sofrimento de Hitler e do nazismo, se colocaram empoderados até uma condição da criação do Estado, da importância do Estado de Israel, né? Então, eu quero falar que não é mais uma condição de perseguição, é o Estado nazista. Eles querem extinguir o PT como fizeram com o Partido Comunista. Todo aquele que tem esse sentimento odioso é nazista. Investiga dentro de você mesmo esse sentimento. Esse é um sentimento nazista, plantado pela Rede Globo. Ainda mais se você tem alguma religião. Ainda mais se você tem uma crença no amor ao próximo. O que você está propagando é ódio. O que você está propagando pode chegar ao extermínio de uma parte da população brasileira, como aconteceu com os judeus. Eu não quero amenizar esse discurso, não quero poupar. E a gente pode até falar, ele estava amenizando, sendo educado com a direita, com os verde e amarelo, com os coxinhas. Mas a gente tem que ser tolerante dos dois lados, às vezes nas redes sociais, está certo. Mas aonde é que na mídia ou na rua tem gente pregando morte de PSDB, morte de Aécio Neves, de Fernando Henrique, de cadeia e de extinção do PSDB? Isso não tem acontecido. O que tem acontecido é uma demonização do PT, né, e do Lula como culpado de todas as mazelas do país. Antes era Dilma e Lula, agora o foco é no Lula. Portanto, gente, como se a gente não existisse corrupção no Brasil. Mas o PSDB foi uma limpeza, o Alckmin, o Serra, uma limpeza, uma honestidade. Não, a culpa das mazelas do país, da economia ruim do país, da ladoagem da história do país é o PT. Isso é o sentimento de Judas, né? De bater da porrada no Judas lá, lembra? O Judas que denunciou Cristo e depois o cristão faz o exemplo errado de bater, sendo que a gente tem que oferecer a outra face, do ponto de vista cristão. Então o cristão vai lá e dá porrada no Judas, é o que dá porrada no Lula, dá porrada na Dilma, dá porrada no PT, e daqui a pouco está queimando, igual fizeram com o João Dark. A gente está revelado aí na nossa maior sentimento animalesco, né? O sentimento do ódio, daquilo que a gente às vezes nem tinha dentro da gente, mas a Rede Globo fez as pessoas terem, que é o sentimento do ódio ao outro por uma diferença ideológica, né? Eu defendo, quando a gente estabelecer a democracia, né, para mim deveria ser hoje, que crime de ódio deve ser prisão inafiançável, inclusive por internet. Então não é só o racismo ao negro, é ao negro, é a mulher, é ao gay, não, os LGBTs, inclusive a religião e em relação à ideologia política. Porque foi assim que exterminaram os judeus. A gente foi deixando, a sociedade alemã foi permitindo. Os judeus eram culpados de tudo que não prestava na história da Alemanha, das mazelas da Alemanha. Foi criando esse culpado. O pensamento demoníaco do Hitler acendeu dessa forma. E daqui a pouco a Alemanha criou essa coisa horrenda que foi o Holocausto, né, nazista, onde tinha que se exterminar. Não está longe. A gente está pensando em exterminar politicamente, ditatoriamente, extirpar da vida pública todo o PT. É esse o pensamento de parte dos golpistas, talvez de todos. É esse o pensamento que tem se espalhado nas ruas. Não estou aí
passando a mão no caso da corrupção, mesmo porque muitos já pagaram a questão do mensalão, estão presos, e os que estão presos são ligados ao PT. São ligados ao PT. Não tem preso do PSDB, por exemplo. Né? Então eu não estou passando a mão em ladrão, igual fala esse discurso. O problema é que você não pode criar leis para alguns, porque aí você vira um Estado nazista. Né? Agora, se você quer, se fosse uma revolução, vamos explicar aqui, uma revolução, você fala, não, a Dilma vai ser caçada por pedaladas fiscais, então essa comissão toma o poder, dá o golpe, mas agora, vamos lá, o governador tal fez pedalada, vai preso, o Temer vai preso, vai caçado, justiça para todos, nós vamos reinventar o Estado, vamos fechar o Congresso, abrir novas eleições, eleger novos presidentes que não tenham cometido isso. A partir de agora a gente fez um limpo. Vamos recomeçar a nossa nação. Eu não haveria de ser contra. Agora, a Dilma foi caçada e os outros governadores estão aí. O Temer que fez pedalada está aí, está todo mundo aí. E aí vem a direita falar que cada um que vai buscar o seu direito. Que conversa é essa? Sendo que os detentores do poder é que tem que dar o exemplo? Que conversa é essa? Conversa golpista, conversa para boi dormir. Então, assim, o que eu percebo é que, como é que eu posso falar? Com todos os erros, com toda a corrupção que existiu no governo do PT, existe em todos os governos mundiais. A grande questão é extirpar o PT porque a gente estava avançando enquanto nação, enquanto projeto de Estado, enquanto projeto mundial, os BRICS, as nossas riquezas. A gente já estava um país legítimo, um país independente. E o nosso país não pode ser independente, porque os Estados Unidos se incomodam com isso. Você não pode ter um país independente na América para concorrer com eles. Essa é a grande questão. Esse golpe, ele tem um dedo da CIA, ele foi se aprimorando de Honduras para o Paraguai, para cá, e sempre associado, né, à ganância das pessoas poderosas que querem chegar ao poder no país, mas principalmente a elite que derrubou Dom Pedro II depois da escravatura, da libertação dos escravos, né, com o apoio da Inglaterra, e daí a gente entrou, desculpa a palavra, a gente entrou na merda, até que chegasse historicamente Getúlio Vargas para construir as nossas leis trabalhistas e a gente pudesse desenvolver enquanto Estado. Mas toda vez na história do país, que aí você pode citar Juscelino, Jânio Quadros, João Goulart, as pessoas progressistas, né, os políticos progressistas, Lula, que avançam e querem uma independência do país, que possam ajudar ao desenvolvimento, que melhore as condições dos trabalhadores, do povo brasileiro, da pobreza, você tem um incômodo da sociedade, né, brasileira atrasada, que não quer que os pobres tenham as mesmas oportunidades, ou seja, ele não quer que o Brasil seja uma Suécia, onde todos tenham as mesmas condições, onde não exista pobre, né, onde todos são da mesma classe, da classe média, não. Porque o rico brasileiro tem que ostentar, tem que mostrar o carro importado do pobre, tem que ter as empregadas, tem que ter os seus servos. Esse é o pensamento escravocrata brasileiro que permeia a elite da América Latina também. Né? E que é absolutamente anticristão, como o Papa Francisco fala. A gente enquanto cristão, tem que falar de humildade, de amor. Né? Mas eu não gosto de falar de Deus, porque se usa Deus, né, como Cunha fez, e vários grupos, para ganhar voto e para usurpar o próprio povo e os próprios interesses. Mas as pessoas que agem com esse sentimento egoísta, com essa canalice, seguramente terão responsabilidade espiritual. Mesmo porque o pensamento delas é a sintonia espiritual que é refletida. É essa sintonia delas. Talvez elas não consigam abrir o coração delas para ver com honestidade alguma coisa adiante que além do seu próprio egoísmo, além desses sentimentos nefastos que ela reproduz e tenta contaminar o nosso país.
Eu quero dizer que a gente tem que combater esse pensamento, que a gente precisa buscar realmente não rivalidade, porque eu quero que a gente tem que evitar o confronto, né? A gente precisa, inclusive, entender que muitas pessoas ainda não entenderam o processo. É complexo, é complexo. A gente pode ser que não tenha entendido, né? Mas que a gente tem que defender o país enquanto nação, que a gente possa perdoar as diferenças, que a gente possa criar um consenso de projeto de país que seja bom para todos os brasileiros, aquilo que os brasileiros querem de verdade, não que a mídia quer, não que famílias que deram golpe querem, mas um projeto de nação. Um projeto de nação que a gente esqueça esse momento, que a gente registre o que aconteceu, mas que esqueça no sentido de avançar, de conciliar a nossa sociedade em relação a um projeto maior. Não é conciliar a opressão do rico para o pobre de forma nenhuma, mesmo porque a maioria das pessoas da população brasileira é classe média e pobre, né? São poucas as famílias milionárias, e acho que dessas não há conciliação, com essas não há mais conciliação, porque a forma como elas fizeram, com um golpe canalha, falso, enganando a população, não merece mais qualquer forma de conciliação. O que não quer dizer que não se alie a empresários, porque a gente tinha empresários que financiaram o desenvolvimento do país, como Marcelo Odebrecht, e está preso. É um preso político. Por que é um preso político? Se houve ilicitude nos contratos, que sempre existiram em toda a história de contrato com o governo no país, ele é preso político porque só ele está preso. Os contratos do PSDB, dos governos do Fernando Henrique, dos anteriores, não estão na cadeia, né? Então, inclusive, ele deveria ter o direito, porque depois disso a Lava Jato contribuiu e arrefeceu a falência de várias empresas no nosso país. Ele deveria ter o direito de ser anistiado, se é um preso político. Eu entendo ele como preso político, porque eu não concebo punir alguns em detrimento de outros. Se você não vai punir alguns, você vai pegar um para Cristo, então não pune ninguém. Então não pune ninguém, né? Porque ele não é um criminoso. Ele era uma pessoa que mantinha práticas de corrupção vigentes no Estado, né? E aí está lá, preso, que ajudou a financiar o desenvolvimento através da engenharia, das grandes obras, das obras no governo Lula, no governo do PT, que foram imprescindíveis para o desenvolvimento do país, né? Está bonito, com a maldade das pessoas ali. Mas é assim, a gente está avançando e eu espero que a gente possa refletir com tranquilidade e com paz, né? Eu ainda acredito que o país possa voltar a ser pacificado. Assim seja.